Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Vocês estão aqui entrando agora ao vivo, vocês também que vão assistir depois gravado, tanto o pessoal que está assistindo no YouTube quanto o pessoal que está assistindo no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre 5 verdades que você desconhece e te fazem comprar por impulso. Pois é, eu já contei aqui algumas vezes, né, que eu era uma pessoa super desorganizada financeiramente e uma das coisinhas que eu mais fazia era realmente comprar por impulso. Então, eu comprava sem muita consciência, né? E eu já até falei aqui, eu trabalhava no banco, eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava no setor de crédito e na parte de back-office, que era justamente o controle. Ó, tá um barulhinho aí do caminhão, tá passando um caminhão aqui vendendo vegetais, anunciando promoção, então vai ficar esse barulhinho chato aí. Eu acho até que eu vou tentar colocar um fone pra ver se melhora. Enfim, não sei cadê o fone. Então vai ficar com esse barulho mesmo. Espero que não incomode muito vocês. Mas eu trabalhava nessa área de crédito, né? E de controle de crédito, então eu fazia verdadeiras planilhas de controle, checava com o sistema, e uma coisa que eu percebi era que, na verdade, todo aquele meu conhecimento financeiro não era suficiente para que eu pudesse gerenciar, organizar a minha própria vida. E uma das coisas que eu percebi é que, na verdade, as questões financeiras, as compras por impulso, a desorganização financeira, ela tem um fundamento muito mais emocional, né, e que exige, na verdade, um autoconhecimento do que efetivamente um conhecimento numérico, um conhecimento técnico. Na verdade, pra gente, quando a gente fala de finanças pessoais, não é uma questão de você saber fazer planilhas mirabolantes, cálculos ou lidar com números, mas é muito mais a respeito da sua vida, de você se conhecer, de você se perceber, de você identificar quais são os gatilhos, né, principais que te levam a comprar por impulso. E uma das coisas principais disso, né, o primeiro ponto aqui, uma das primeiras verdades que eu quero trazer e que você provavelmente desconhece, ou até que você já parou para pensar, mas você não entende exatamente como lidar com isso, são as suas emoções. Então, nós usamos o dinheiro de forma emocional. Como que é isso, né? Vamos imaginar um exemplo. Imagina um amigo seu que vem de uma outra cidade, ele mora numa outra cidade e você já não vê há muito tempo, é uma pessoa muito querida. E aí, de repente, essa pessoa, ela liga pra você e te chama pra ir pra um jantar. Só que nesse mês você já tinha estabelecido algumas metas de gasto com lazer. Você já tinha extrapolado. E aí, o que que você faz? Né? No seu caso, você vai... Poxa, é um amigo querido, é uma pessoa que você quer muito ver, que você quer muito encontrar, né? Você vai deixar de encontrar? Muitas pessoas iriam, né? E às vezes pode ser que ele tenha te chamado para ir para um restaurante bem caro. E aí, você acaba sacrificando as suas metas ali, o seu progresso financeiro. Como que você pode fazer então para você lidar com o dinheiro de uma forma emocional, sim, mas para que isso não sacrifique as suas metas financeiras, os seus progressos, né? Aí os objetivos que você quer alcançar. É justamente você perceber qual é o limite e perceba, assim, isso é uma questão de autoconhecimento, assim, você se planejar, ok, eu quero encontrar o meu amigo, eu vou encontrar, então, assim, você pode pensar, como que eu posso manter o ganho? O que que eu realmente quero? Eu quero estar com o meu amigo, eu quero a presença dele, não necessariamente eu quero o gasto. Então, você se perceber, pô, se eu quero a presença, como que eu posso me preparar para encontrá-lo, né? Eu posso convidá-lo para vir na minha casa, de repente, eu posso convidá-lo para fazer um programa alternativo. Ah, mas vamos dizer que ele tenha vindo muito rápido e ele queira otimizar o tempo porque ele não tá com muito tempo sobrando, e aí ele chamou todo mundo para ir nesse restaurante que ele gosta muito
e que é um pouquinho salgada a conta. Como que você pode fazer? Será que você pode se preparar antes, se planejar? Bom, eu tenho aqui um valor que eu quero gastar e eu vou me manter dentro dessa meta aqui. De repente eu até como um pouquinho antes, chego lá, só belisco, né? Ou como uma saladinha, sei lá, uma sopinha, ou só a sobremesa, de repente, e aí eu já me programo com o que eu vou beber e eu consigo me manter dentro dessa meta. Não tem problema nenhum a gente usar o dinheiro de uma forma emocional. Mas, algumas vezes, o que é a compra por impulso? Elas são compras que nos levam e que a gente, não estava planejado para fazer aquilo. E acaba que isso se converte em quê? Em alguns gastos fantasmas, né? A gente faz o nosso planejamento ali do mês, a gente tem o valor do nosso salário, só que quando a gente vai ver, o dinheiro acabou e a gente não sabe nem com que o dinheiro foi gasto, a gente não sabe nem com que acabou. E aí, poxa, muitas vezes são por motivos de emoção. Eu dei o exemplo aqui do seu amigo que veio de um outro lugar, mas enfim, e aquele... Quer ver como que a gente usa o dinheiro de forma emocional? Imagina uma pessoa que você gosta muito, você quer muito agradar, ou que você quer muito expressar gratidão por essa pessoa e você pensa em comprar um presente. Você poderia comprar uma lembrancinha ou você pode comprar um presente um pouco mais suntuoso, um pouco mais expressivo em preço, né? E você acaba usando mesmo o dinheiro de forma emocional. Você expressa o valor do presente que você está comprando, tem muito mais a ver com essa emoção, esse apreço que você tem pela pessoa, né? Muitas vezes pais que passam muito tempo longe dos filhos e que trazem sempre, gostam de presentear ou porque se sentem culpados, porque ficam o dia inteiro fora de casa e aí de alguma forma querem saciar essa ausência com algum presente, com alguma coisa. Então a gente usa o dinheiro de forma emocional e não tem problema nenhum nisso, porque nós somos seres emocionais. O grande problema é se a única forma como você usa o dinheiro é de forma emocional. Se todas as suas decisões de usar o dinheiro, elas são motivadas pelas suas emoções. Então, é interessante a gente perceber quais são as emoções que a gente tem. Então, um exercício que eu faço muito com os meus alunos a respeito desses sentimentos envolvidos com dinheiro é eles fazerem um diário. Às vezes um diário pequeno, né? Sei lá, uma semana. Vamos perceber aqui. Das compras não planejadas, quais foram essas compras, quais foram os valores e o que você sentiu. Uma coisa que é muito engraçada é que na hora que eu lanço esse desafio, muitos deles já ficam muito mais conscientes e param de comprar. Então eles falam assim, eu nem comprei nada porque eu fiquei pensando nisso. Mas outros realmente continuam, compram e não tem problema nenhum fazer algum gasto. O problema não é a gente ter o gasto, né? O problema é a gente desconsiderar que esse gasto existe. E aí eles começam a perceber e se situar e se sintonizar com essa emoção, com esse sentimento, né? E aí isso a gente consegue negociar. Como é que eu posso manter esse prazer aqui que eu tenho, mas sem sacrificar as minhas metas de financeiras, né? A minha evolução, o meu progresso financeiro. Um outro ponto, então, indo para o ponto 2, o primeiro ponto são as nossas emoções. É uma verdade aí que muita gente desconhece, né? Ou nem tanto. Mas o segundo ponto é uma falta de rotina. É interessante isso, né? Como que a falta de rotina, ela pode influenciar também em você comprar por impulso. Mas rotina, cara, eu odeio rotina. Pois é, eu tenho um temperamento um pouco mais sanguíneo, né? Eu sou comunicativa, executora, então eu gosto sempre de variar. Eu gosto de mudar, eu gosto de fazer coisas diferentes. Mas uma das coisas que eu percebi, eu também, por causa dessa minha característica, eu tenho uma facilidade muito grande de entrar no caos, de entrar na bagunça, né? De virar meio caótica, assim, porque eu não me enquadro muito numa caixinha. Então eu quero sempre mudar, eu quero sempre um estímulo novo, eu quero sempre alguma coisa diferente, né? Eu quero uma comida diferente, eu quero alguma coisa diferente.
Mas uma coisa que eu percebi que ajuda muito a minha vida para eu não entrar no caos e para eu não me atrapalhar e inclusive não influenciar as minhas metas financeiras é a rotina. É óbvio, né, que a sua rotina ela não precisa ser uma rotina chata. Ela pode ser uma rotina mínima viável ali. E é o que eu tenho, né? Porque a minha característica, eu não sou como os melancólicos, né, estruturados, ou como os coléricos, que são mais... gostam de uma estrutura, de uma ordem. Eu sou um pouco mais expansiva, um pouco mais flexível. Então, eu já conhecendo essa minha característica, eu crio uma rotina mínima viável ali, né? Nada que vá me prender e me sufocar muito. Então, mas eu crio uma certa rotina que me ajuda a ter um pouco mais de organização e um pouco mais de planejamento. Então, quando você se percebe, né, vão ter pessoas que elas vão amar a rotina assim, e tudo igual sempre, e tá tudo bem com isso, mas tem outras pessoas que vão ter uma característica um pouco mais parecida com a minha, e que elas não vão gostar tanto assim. Mas eu percebi que essa rotina, ela me ajuda. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho uma má alimentação, se eu tenho um sono ruim, isso já me afeta no dia seguinte. E se eu não consigo fazer um exercício físico, né? O que isso pode criar em mim? Isso pode criar, sei lá, uma falta de clareza mental, aí eu não consigo pensar direito, eu não consigo me organizar direito, eu não consigo tomar decisões direito, né? Eu fico cansada. Isso pode me criar mais ansiedade, isso pode aumentar o nível de estresse. Isso pode criar vários estímulos, né? Uma falta de vontade, aí você já não fica com vontade, por exemplo, de fazer coisas básicas que vão facilitar a tua vida, e aí você acaba buscando pela praticidade, né? Então, se eu não tenho uma rotina clara, se eu não tenho horários ali previamente definidos, claro, dentro dessa flexibilidade que funciona pra mim, né? Se eu não crio uma organização mínima, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tô com preguiça de cozinhar, não tenho nada pronto, vou pro iFood. Eu dormi mal e no dia seguinte eu já acordei atrasada, o que vai acontecer? Não vou pegar o metrô, não. Eu vou de Uber, né? Tô atrasada, eu vou de Uber. Então, quando a gente consegue estabelecer uma rotina mínima viável, eu já inclusive fiz vídeo sobre isso, né? Sobre uma questão de uma produtividade criativa, não precisa ser chato, mas é muito importante a gente se conhecer e se perceber. Percebe que eu falei aqui, olha, eu falei dos sentimentos que influenciam em mim, eu falei do temperamento, eu já falei ali aqui, também já fiz live aqui sobre como os temperamentos influenciam na forma como a gente lida e se relaciona com dinheiro, né? Então, você vai se percebendo, né? Para que você possa usar esse autoconhecimento de uma forma prática, como um aliado, né? Para você poder continuar progredindo. Então, eu tenho um exemplo aqui que acaba que a pessoa vai querer a praticidade, né? Mas ela pode querer também alguma compensação. Eu tô estressada e aí, sei lá, eu quero comer mais, ou eu quero ir pro restaurante, ou eu quero variar. Então, às vezes, criar essa rotina mínima, né? Isso pode te fazer comprar por impulso, te fazer gastar por impulso. Então, recapitulando, a gente já falou do item 1 aqui, que são os nossos sentimentos, né? Que eles podem influenciar os nossos gastos por impulso. Depois eu falei sobre a questão da rotina, né? Que também pode te influenciar. E aí eu expliquei um pouquinho de mim. E tem uma outra coisa que isso daí provavelmente você não sabe mesmo, que são os sabotadores, né? São os sabotadores financeiros. O que é isso? O que são esses sabotadores, né? Eles são, na verdade, são nossos inimigos internos, né? Que eles são como padrões mentais automáticos, né? Meio que habituais. A gente tá meio habituado com eles. Geralmente, eles vêm assim como parece a nossa própria voz na nossa cabeça, né? E eles são carregados de algumas crenças que a gente tem ao longo da vida, das experiências que a gente teve, ou das frustrações, das coisas que não deram errado, né? E aí a gente pensa assim, comigo é sempre assim. Não, comigo é diferente.
Ou então são carregados de suposições, de ideias sobre o que vai acontecer no futuro, o que é que vai acontecer se eu fizer isso, né? E esses sabotadores, eles vêm assim como verdades, tá? Eles vêm como se fosse uma verdade absoluta. Então, eu durante muito tempo, eu desconhecia isso, né? Então, o que eu pensava? Porque, poxa, se eu tava pensando aquilo, que aquilo dali era verdade. Eu não tinha noção, né, que eu podia, de certa forma, criticar os meus pensamentos. Eu achava, não, se isso aqui tá dentro de mim, se eu tô pensando isso daqui, isso é verdade, né? Então, a gente sempre tem um sabotador e a gente tem um sábio. E o nosso sábio, ele nos impulsiona, nos encoraja e ele nos ajuda a criticar esses nossos inimigos internos. Então existe até um teste, posso indicar para vocês, né, de um livro, daquele livro Inteligência Positiva, o nome do autor é meio enrolado, Shirzad Chamine, de inteligência positiva, e ele tem um link lá que faz o teste dos sabotadores. É um teste que eu inclusive passo também para os meus alunos, para os meus clientes, eu faço com eles. Mas esses sabotadores basicamente são 9, né? Eles são universais, todo mundo tem. E é interessante você conhecer como é que eles atuam em você também. Então, eu imprimi aqui, ele vai sair invertido, né? Mas eu imprimi aqui o relatório dos meus sabotadores. Eu tô até com alguns sabotadores aqui só pra gente entender, são os 9 sabotadores. Existe o sabotador insistente, que é aquele que te faz ficar insistindo em uma ideia, né? Aquela pessoa ali que não desiste. E algumas vezes isso pode te fazer ter um gasto, né? Porque imagina, você não validou uma ideia, por exemplo, de negócio, ou uma ideia de algo que você queira empreender, queira colocar no mundo. E aí você fica insistindo naquela ideia fixa e isso pode te fazer gastar um pouco mais de dinheiro, né? Por exemplo, um carro que de repente já não funciona mais e que você de repente já, teria que se desfazer ou repassar ou até mesmo mandar pro ferro velho. Imagina, uma pessoa que ama um Fusca, né? E aí aquele Fusca ali, ele já tá condenado, ele não vai funcionar mais. Mas o cara tá ali sempre, não, mas eu tenho um apego e insiste e aí ele manda pro mecânico e compra uma peça, compra outra e ele insiste naquilo dali. Isso daí pode acabar fazendo a gente ter gastos não planejados, ter gastos por impulso, né? Um outro sabotador, e eu vou fazer uma live específica só sobre sabotadores, a gente não vai conseguir falar amplamente hoje aqui, seria o prestativo, né? Você quer sempre, você às vezes tem algumas questões de você querer agradar todo mundo e você quer sempre se mostrar a pessoa prestativa e esse sabotador ele fica falando na sua cabeça que você tem que ser prestativo, você precisa ajudar, você precisa servir e acaba que você presenteia, você ajuda, você quer agradar e isso pode influenciar na forma como você também tá sacrificando as suas metas financeiras, gastando de repente por impulso ou sem planejar, né? Aí tem outros sabotadores, tem o hipervigilante, que ele já fica sempre mais atento, aí ele pode já tender para não gastar. Tem o inquieto, o meu inquieto, ele é bem alto, tá? Que justamente por causa dessa minha questão de temperamento. E aí o que o inquieto faz? Ele quer sempre te fazer variar. Então, por exemplo, você chega em casa e sei lá, tem a comida de ontem lá. Mas você não quer comer a comida de ontem, né? Você quer variar, você quer um outro sabor. E aí, não, aí você vai lá e compra o iFood porque você não quer ter aquele gasto ali. Ou você quer sempre, compra uma coisa, uma roupa, e aí daqui a pouco já enjoou da roupa. E aí você quer várias roupas. Na minha época de compradora aí, impulsiva, né? Eu queria sempre, eu queria vários sapatos, várias blusas, várias coisas, várias estampas. Eu preferia comprar a blusa baratinha porque eu já sabia que eu ia enjoar do que comprar uma coisa de qualidade que ia durar ou que, né, que ia compor com outras peças. Eu queria ter muito, porque eu queria poder ter opção. Então esse inquieto, ele também
pode falar pra você, né? Que você precisa variar, isso é chato. É uma vozinha, né? Que a gente não percebe. Mas quando a gente passa a se perceber, a gente consegue ativar o nosso sábio pra realmente criticar, né? O hiperrealizador é aquele que acha que sempre tem que fazer mais, tem que fazer mais. O meu hiperrealizador também é alto, né? Então eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, e porque nunca tá bom e você sempre acha que tem que fazer mais, você acaba gastando mais também. Não, agora eu vou investir mais aqui, eu vou fazer mais ali, porque agora eu tenho que fazer mais, porque eu tenho que fazer mais. Isso pode acabar te influenciando. Passei aí, pulei o controlador, mas você também, por ter uma tendência, né? Imagina uma sogra que quer muito fazer o aniversário do neto e ela quer controlar, então ela já vai pagando tudo para ela poder estar no controle das coisas, ela dá o dinheiro para ela poder controlar e acaba também, às vezes, sacrificando as suas metas financeiras. Um exemplo, né? Nada contra as sogras. Tem, por exemplo, o esquivo, né? Que é aquele que não quer, ele se esquiva de resolver problemas, e aí porque ele não quer bater de frente, aí ele pode também, ele paga, né? Ele se esquiva de resolver, é meio parecido com o prestativo em um ponto, né? Ou pode ter a vítima também que fala assim, eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço mais esse mimo, eu mereço mais isso daqui, né? E o hiperracional, que aí ele pode já ser um oposto aí do compras por impulso, que faz ele sempre criticar e racionalizar tudo muito, né? Então, isso é só um exemplo, depois eu vou fazer uma live aqui especificamente sobre os sabotadores, mas é interessante a gente perceber uma outra verdade também. Então, indo para a verdade número 4, né? A gente já falou sobre os nossos sentimentos, falou sobre a rotina, falou sobre os sabotadores, e uma que não é tão desconhecida assim, porque eu já tenho falado bastante sobre ela, que é a falta de metas, né? Falta de metas financeiras, falta de metas claras, né? Que muitas vezes são a gente não tem sonhos a serem perseguidos, a gente não tem clareza de quais são os nossos sonhos. Eu vivi durante muito tempo assim, sem muita clareza daquilo que eu queria alcançar, não sonhava muito, não pensava de uma forma estruturada sobre os meus sonhos, não sabia o que eu queria pra frente, né? Vivia um dia após o outro, no automático. Então, acaba que se a gente não tem sonhos, a gente não consegue olhar muito pra frente, a gente não fica muito motivado a investir em nada, a poupar pra nada, né? A gente vive muito preso no hoje, viveu, né? A gente vai vivendo e pensando no passado, enfim, eu só aproveitando pequenos prazeres. Então é importante a gente ter tanto metas de investimento, né? Se eu tenho um sonho, quanto que eu preciso investir para poder realizar esse sonho aqui? A gente falou um pouco sobre isso na live de ontem também, sobre o que você precisa fazer, né, para começar a investir. Ter metas de gasto, né? Então você também, quando você tem uma meta de gasto, você coloca, né? Lembra, eu já falei sobre isso aqui, você determinar como se fosse cada área da sua vida um potinho. Então você coloca ali um valorzinho para cada potinho da sua vida, seria como uma meta, né? Uma quantia que você gostaria de gastar para cada coisa. Então, quando você tem essas metas de gasto claras, você consegue discernir melhor também. Poxa, isso daqui, será que eu quero realmente isso? Porque eu tenho aquela outra meta lá, eu tenho aquele sonho que eu quero realizar. Isso valeu muito pra mim, né? Quando eu realmente decidi, assim, que eu precisava mudar, porque eu queria sair do meu trabalho, eu queria estudar um tempo fora do Brasil. Então, quando eu consegui definir aquele objetivo, que então eu comecei a olhar pra frente e parei de só comprar, enfim. E aí eu consegui ficar um pouco mais consciente das coisas que eu queria realmente alcançar, né? Uma coisa que muita gente não faz, que pensa que isso é só coisa de empreendedor, é colocar meta de receita, né? Mas a gente fala muito também, tanto no curso, quanto na consultoria individual, na mentoria com os meus clientes, né? A gente fala muito sobre meta de receita, né? A gente tem uma receita principal ali, uma renda principal, muitas vezes pode vir do nosso salário, mas se a gente percebe que, poxa, aquilo dali às vezes não vai ser suficiente para eu realizar tudo que eu quero, eu posso ter uma meta aí de aumentar a receita, de fazer uma renda extra,
de ter uma renda passiva, né? Então, você estruturar essas metas também, aprender como faz isso é muito importante, você aprender como que você pode fazer isso, né? E também a falta de consciência, né? Que tá aí um pouco junto dessa falta de metas financeiras, porque você não tem consciência do que está acontecendo na sua vida, você prefere, né? Você tem um esquivo aí, um sabotador esquivo que te faz fugir de querer ver essas informações. Então, isso acaba sacrificando também e fazendo com que você gaste de forma não planejada, por impulso. Então, esse é o item 4, né? E o item 5 são algumas crenças que a gente forma ao longo da nossa vida, né? Às vezes, algumas frases, assim, estão muito associadas também com os sabotadores. Algumas frases que falam assim pra gente, poxa, eu não consigo. Já percebeu? Eu não consigo fazer. Não, isso eu não consigo, né? Isso é uma crença de capacidade, né? Se alguém conseguiu, significa que você também consegue, né? Então, hoje em dia a gente tem tantos recursos aí disponíveis, é importante a gente pensar quais são os recursos que eu já tenho, o que já está disponível nas minhas mãos, né? E aí poxa, algumas crenças também comparativas, eu falei aqui algumas lives atrás também sobre o caso de uma pessoa que estava falando, poxa, eu tenho medo de começar a empreender, ou de falar no Instagram, porque eu sempre acho que vai ter alguém melhor do que eu. E aí essa crença comparativa, né, uma crença de inferioridade, poxa, sempre vai ter mesmo alguém melhor que você. Você acha que não tem ninguém melhor do que eu aqui no Instagram? Tem um monte de gente melhor do que eu aqui. Mas tem pessoas que se conectam comigo, né? Com a minha forma de comunicar, com a forma como eu atendo, com a forma como eu me relaciono, com a forma como eu falo, o que eu falo, com a minha história. Então, pensar nisso também, né? Como que eu posso criticar essas crenças? O padrão de comportamento dos seus pais também te leva a gerar crenças, né? A forma como seus pais lidavam com dinheiro ou lidam com dinheiro influencia muito a forma como você lida com dinheiro. Ou você repete essa forma, ou muito provavelmente você foi para um lado oposto. Então, né, quantas pessoas aí que os pais, eles eram um pouco mais, ou o pai ou a mãe, um pouco mais poupador, né? Uma pessoa que não desfrutava muito de lazer, não desfrutava de momentos com a família, e a pessoa vai pro lado oposto. Não, eu preciso aproveitar a vida, e aí vira um gastador, né? O pai era poupador demais, e aí a pessoa vira um gastador demais. Essas crenças também influenciam a forma como você compra, gasta o seu dinheiro, né? E muitas vezes de forma não planejada. Então, olha só, como recapitulando todas essas coisas que a gente falou aqui, todos esses itens, né? Olha só, 5 verdades: as suas emoções, a falta de rotina, né? Lembrando, uma rotina mínima viável, você não precisa ser como um colérico, como um melancólico, super estruturado, né? Você pode ser um sanguíneo como eu, mas você estabelecer para você aí uma rotina mínima viável, né? Algo que seja factível de você realizar. Como eu falei aqui, eu tenho uma rotina mínima ali, porque aí eu me organizo melhor, eu como melhor, eu durmo melhor, e aí eu produzo melhor, e aí eu fico evitando, né? Eu tento criar as coisas práticas, mas eu tento evitar os gastos por praticidade. Os sabotadores, que a gente explicou aqui também, que são os nossos inimigos internos, algumas vozes assim que parecem verdade, mas são mentiras, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses sabotadores para a gente conseguir identificar, vamos a fundo nisso daí. As faltas de metas financeiras, item 4, e o item 5, as crenças, né? Crenças que a gente vai formando ao longo da vida, a partir das experiências frustrantes que a gente tem, ou da forma como os nossos pais enxergam a relação deles com o dinheiro, que a gente acaba criando também alguma forma de ver o mundo, né? São como véu, né? Um véu que é a forma como a gente vê o mundo, e não necessariamente isso reflete a realidade. Isso também influencia o seu comportamento e influencia o seu bolso. Bom, eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente aí, se tem algum comentário, alguma pergunta. Se você vai assistir essa live depois, você
pode perguntar também. Lembrando que sempre eu estou buscando sempre fazer transmissões simultâneas, tanto com o YouTube quanto com o Instagram. Então essas lives já estão disponíveis lá no YouTube também, né? Porque eu sei que quando o pessoal gosta de maratonar as lives, assistir todo o conteúdo, no Instagram é um pouco mais complicado, no IGTV você não consegue aumentar a velocidade. Então se você quer ver todas as lives que já passaram, tem algumas que ainda não estão, porque eu não consegui fazer transmissão simultânea, então não foi automático, eu tenho que colocar lá, mas eu vou colocar. E aí você pode aproveitar os conteúdos e me seguir lá no canal do YouTube, que é Karen Oxendorf, e mandar a sua pergunta, tá bom? Eu vou abrir aí agora a caixinha de perguntas lá nos stories, você pode mandar a sua pergunta também. E a gente segue aí, amanhã tem mais live, eu não lembro o tema agora, pra variar, eu nunca lembro, mas amanhã a gente continua conversando aqui no almoço com a Karen. Traga aí o seu prato de arroz, feijão, farofa, bife, enfim, o que você come. Ligue o celular, não esqueça, e assista essa live comigo na hora do almoço, 12:30. Sempre mais ou menos meia hora, a gente tá acabando aqui agora 1h02. Não quero tomar muito seu tempo na hora do almoço. Então tá, se você gostou, comenta, indica pros seus amigos, né? Envia pra alguém. E a gente continua mantendo contato aqui, eu tô sempre à disposição de vocês. Um grande beijo, pessoal que tá aplaudindo aí, um beijão pra todo mundo. Tchau, tchau!